E muitas pessoas ricas que eu conheço investem em terras, em imóveis, em apartamentos, em casas, construções, galpões, etc. Então faz sentido também diversificar um pouco nisso. Só que também não adianta nada, né, eu ter ações, eu ter real estate, né, eu ter renda fixa, se às vezes eu estiver num país errado. E a Venezuela não foi sempre ruim, né? Países que sucumbiram não foram sempre ruins. A gente vê países que a gente estuda, né, sobre a antiguidade que não existem mais hoje do jeito que eles eram conhecidos, né? Então os países passam por altos e baixos também. Então faz sentido a gente investir abroad, né? Investir fora do Brasil, diversificar nossa moeda, né? Diversificar nosso câmbio. E quando a gente olha para isso, a gente fala, pô, que simples. São 4 classes de ativos que formam um acrônimo de ARCA, né, de certa forma. E aí me parece uma ótima ideia, porque é como eu, de certa forma, investia meu dinheiro. E aí a gente começou a, depois que chegamos nesse acrônimo, a gente começou a fazer vários estudos sobre se de fato foi um bom investimento investir dessa forma, né? E aí eu fiz estudos, eu pedi para alguns amigos fazendo estudos, né? Então vou compartilhar, por exemplo, um estudo que a Nord fez, uma casa de research, tá? A gente aplicou a ARCA não só no Brasil, porque se funcionasse só no Brasil, não seria algo replicável. Sólido. Poderia ter sido uma ocasião, Janela né? temporal específica. É isso. Então, enfim, no Brasil funcionou lindamente, né? Assim, se eu pegar dos últimos 10 anos, né, estudo aqui da Nord, ó, se eu pegar aqui no Brasil, Nord é uma casa de análise, né? Se eu pegar aqui no Brasil, ó, nos últimos 10 anos, de 2011 até hoje, né, usando uma base 100, ou seja, se você tivesse 100 mil reais, você teria hoje 380 mil reais. Tá? A inflação, 100 mil reais teriam virado 193 mil reais. Então você ganhou da inflação. Você também ganhou da renda fixa no Brasil. Tá? Nos Estados Unidos, a ARCA também bateu a inflação e a renda fixa. Né? Na Alemanha, também bateu renda fixa e inflação. No Reino Unido, também. No México, também. Então, eu pedi para a Speech fazer estudo para outros países também, para a gente aumentar, né, a profundidade desse estudo. Então, a gente fez na Austrália. Pô, na Austrália, por exemplo, inflação foi 25% nos últimos 10 anos, risk-free, ou seja, a renda fixa da Austrália foi de 26%, e a ARCA rendeu 140%. Ou seja, muito mais que inflação e renda fixa. Né? Na Alemanha, aqui, a inflação foi 17%, renda fixa foi 2,7%, a ARCA rendeu 82% nos últimos 10 anos. No Brasil, né, a inflação foi 91%, renda fixa foi 148% e a ARCA rendeu 275%. A China, né, a inflação foi 29%, renda fixa foi 69% e a ARCA rendeu 102%. Tá? No Japão também rendeu mais, no México também rendeu mais, no Reino Unido também rendeu mais, na Turquia também rendeu mais. Na Turquia, né, a inflação foi muito alta, foi 266%. A renda fixa foi de 189% e a ARCA rendeu 681%. Né? Então a gente vê o seguinte, de uma forma filosófica, né, a ARCA ela bateu a renda fixa e a inflação, pelo menos em todos os países que a gente estudou até agora. E agora, deixa eu só entender o estudo. Eles só pegaram e no passado avaliaram se tivesse feito investimentos de acordo com a filosofia da ARCA e daria isso, é isso? Mais ou menos isso. Porque, como a ARCA são ações, fundos imobiliários, digamos assim, né? Renda fixa e ações internacionais, a gente fez o seguinte. Alemanha. Como que eu monto a ARCA na Alemanha? Eu pego o índice de ações na Alemanha, então eu pego a média das ações na Alemanha, ou seja, eu não escolhi as melhores ações, eu pego a média. Tá. Aí eu pego a média, né, dos fundos imobiliários na Alemanha, então olhando para a média, ou seja, um investimento passivo, sem você precisar entrar no mérito de escolher o melhor ativo, ainda assim a ARCA bateu. Né? E sabe o que eu acho muito interessante nesse estudo, que foi a coisa que mais me chamou a atenção quando vocês vieram conversar comigo, que eu vim para cá junto com vocês para montar esse fundo, e fui analisar mais profundamente a estratégia, que eu já conhecia, já sabia todo o seu histórico lá como educador, né, contando um pouco da estratégia. Quando eu fui olhar esse estudo, a diversidade de países. Porque você pode falar assim, não, no Brasil é fácil, você tem CDI alto historicamente, você tem uma parcela alta em CDI que você vai fazer um retorno no longo prazo, a bolsa, o Ibovespa é ineficiente. Só que você pega países que não têm juros ou tiveram juros negativos nos últimos anos, como o Japão. Se você pegar o Japão, é um país que tem juros zero praticamente na última década, e ele bate. Aí você pega países que têm um comportamento parecido com o brasileiro, só que, digamos, com um banco central um pouco mais xiita, né? Como a Turquia, que sobe taxa de juros em 10 pontos para cima, cai 10 pontos para baixo num dia aleatório.
ele bate. Aí você pega um país que é muito similar com o Brasil, o México, só que tem ali a fronteira com os Estados Unidos, ela bate. Então, de fato, é uma metodologia muito resiliente, né? Você pode pegar países europeus. Então, tem de tudo. Tem países de estilos muito diferentes de política econômica, política monetária e até de estabilidade, como China, por exemplo, que a gente sabe que não é necessariamente uma democracia como todos os outros. Então, isso me impressionou muito nesse estudo. Não, isso é muito bom. E aí, cara, o que eu fiz? Aí eu, há mais ou menos 5 anos atrás, eu lembro que eu tava numa onda muito do skin in the game, né? Eu assumi que na minha vida eu quero seguir pessoas que têm skin in the game, tem sua pele em risco. E aí, eu decidi aplicar publicamente. Eu lembro que foi até meio chocante na época. Eu lembro que até vocês, a gente conversou bastante sobre isso. Eu lembro que teve um evento que a gente fez. Eu era contra. Você era contra, né? Não contra você fazer, mas quando você falou, você não pensa em fazer igual? Eu falei, cara, não. Porque eu vou estar gerando sobre meus investimentos uma pressão desnecessária. É verdade. Porque se algo cai, por exemplo, sei lá, 50%, eu posso olhar aquilo e pensar, poxa, não vou me desfazer, porque eu acredito, tem fundamentos, tudo. Mas se está exposto publicamente, talvez por conta de estar exposto publicamente, tomasse uma decisão que se estivesse no privado, eu não iria tomar, entendeu? Verdade. Você enfrenta uma pressão, eu falei, é o que o gestor enfrenta, por isso que eu exemplo. ia falar, esse é o grande dilema do gestor, né? A gente vê historicamente alguns tesoureiros de banco, né? O que o tesoureiro de um banco faz, né? Só para quem não conhece aqui a profissão. É o cara que toma conta do dinheiro do banco, dos sócios do banco, da própria instituição financeira. E você vê casos de muitos tesoureiros que saem de tesouraria e vão ser gestores e que não dão certo. Porque quando você é tesoureiro, você tem um único dono, que é o acionista ali, o seu diretor, o CEO do banco. Quando você vira gestor de um fundo, você tem ali milhares de cotistas, milhares de donos. Então, você tem que dar cota todo dia, mostrar a cota todo dia, não é nada fácil. Tem que ter muita frieza e muito foco no que está fazendo. Não, pois é, e também tem um outro ponto, né? Porque no banco, o cara do banco, ele tá acostumado com isso e não vai pedir um resgate do valor. O dinheiro é do banco. Você não precisa realizar o prejuízo. Agora, você como um gestor, se cai 50%, você quer comprar mais, às vezes toma tanto resgate que você é obrigado a vender. E aí você sendo que tá mais caindo ainda. E tá mais interessante. Olha que interessante. Dentro do fundo Arca que a gente vai lançar agora, no começo de outubro, a gente tem uma parte que está em ações. E nessa parte que está em ações, a gente tem alguns fundos. São 7 fundos, mais ou menos? Vamos lá, atualizo 6. São uns 10 fundos. Uns 10 fundos, tá? O segundo fundo que a gente tem mais posição é o Guepardo. Isso aí. Não é? O Guepardo, cara, eles vieram, a gente gravou um podcast, cara, o Otávio lá, assim, os caras são incríveis, tá? Eles tiveram uma multiplicação de capital desde 2001 de 70 vezes. Então pensa assim, ó, se você tinha R$1 milhão em 2001 e você investiu lá, R$1 milhão virou 70 milhões. Vezes. Ou seja, os caras tiveram um retorno, eu não lembro agora, mas acho que de uns 23% isso. Por ano. Então olha isso, 23% por ano. Só que imagina um fundo incrível desse, que teve 23% ao ano de rentabilidade. Isso desde? 2001. 2001. Olha, tá bem... Não, animal. 20 anos, 21, né? Mas sabe o que é mais bizarro? Quanto você acha que os cotistas ganharam? Uma parte perdeu o dinheiro. Porque tirou antes, né? Geralmente. Não, porque o cara entrou no topo e saiu no fundo. Saiu no fundo. Igual com o Peter Lynch. É igual o Peter Lynch. Você só usa o fundo errado. Ó, a média, mas a gente tem essa resposta. Ó, da Malu, ela tá, né? Você sabe que na série não vai você mete pau em mim nos comentários, aí eu não sei porquê, né? Deixa quieto. Não, cara, ó, o fundo, ele rendeu mais de 20% ao ano. Consistente, desde 2001. Os cotistas perderam na média 2% por ano. Você entendeu? Por isso que é o que você falou, assim, precisava, assim, pegar o investidor pessoa física e botar ele numa cadeira e falar assim, cara, não se mexe. Porque muitas vezes, é claro que existe exceção, mas de uma forma geral, não se mexe, cara. Você se mexer, vai fazer cagada, vai fazer burrada, né? Então, pra mim, assim, não gastar, né, errado o seu dinheiro vai garantir que você não vai empobrecer, né? O que vai te enriquecer é o trabalho e o fruto do seu trabalho, e o que vai acelerar esse processo é o investimento. Agora, não dá pra você inverter essa ordem. Entendeu? E as pessoas, elas muitas vezes querem ficar acertando o time do negócio sem ser um profissional, sem ter tempo de fato. Sim. Né? Porque não é que não dá para uma pessoa acertar, dá muito para isso acontecer. Mas a gente quer fazer isso com pouca experiência ou pouco estudo. Aí realmente é difícil.